Bola, bolinha, bola. É a música que meu filho toca toda hora. Só tem música de criança hoje em dia, tá? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast 17/7, quinta-feira. Quer dizer, quinta-feira hoje que esse episódio está disponível nas plataformas. Pode ser que você esteja assistindo isso no dia 18, 19 ou qualquer outro dia. Então seja bem-vindo, seja qual for a hora que você estiver vendo esse programa, esse podcast. E aí, Igor, tudo bem? Na paz, tudo bem? Sua alegria? Mais um dia. Mais um dia. Metade de julho, pessoal. É isso aí. Alô, leoninos. Grande dia. Eu espero que vocês estejam quentinhos nesse mês que tá um frio, né, Gu? Muito, cara. É isso. Eu tô bem agasalhado hoje. Pessoal, como eu disse, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai, antes de mais nada, antes da gente começar, vamos agradecer aos nossos apoiadores. E começando com ela, a Hacker Rangers é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E você já conhece o curso de formação Security Awareness Officer da Hacker Rangers? Esse programa foi criado para preparar profissionais que desejam liderar iniciativas de conscientização em cibersegurança dentro das empresas. Ao longo da formação, você vai aprender como estruturar, implementar e manter um programa eficiente, alinhado à cultura da organização e ao comportamento dos colaboradores. Com uma abordagem prática, o curso mostra que a segurança digital não depende só de ferramentas, mas principalmente das pessoas. E é aí que entra o papel do Security Awareness Officer, alguém que entende o risco, conhece o negócio e sabe engajar os times na prevenção. E aí, está esperando o que para se tornar um Security Awareness Officer? Vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E ela, a Pura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Pura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Pura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança, protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente mostrando que evoluiu e quanto sua empresa pode evoluir junto. Quer saber como? O link está aqui na descrição. Tamo junto, Trend! A gente agradece também a Farol Soluções. A Farol Soluções que é especializada em cibersegurança para o seu negócio, oferecendo soluções abrangentes de proteção contra ameaças cibernéticas, conscientização e treinamento, avaliações de segurança e suporte à continuidade do negócio com monitoramento contínuo do Centro de Excelência em Cibersegurança. Farol Soluções, iluminando o futuro digital em seu negócio com segurança e inovação. Valeu, Farol! E a gente fecha aqui com o patrocinador G2 Brindes personalizados. G2 Brindes para você, líder, para você que quer, como eu e o Gu sempre dizemos aqui, eternizar a sua marca. Se você quer deixar registrado, G2 Brindes personalizados com diversas categorias, como eu sempre digo aqui, com cadernetas, canetas, chaveiros, ecológico, kits, itens para mousepads, bebidas. Gente, enfim, uma infinidade de opções. Contate a G2 Brindes, fala que viu no TechSec que eles vão dar uma atenção especial para vocês. Valeu, G2. E vamos à nossa convidada, que vocês já sabem quem é, uma pessoa super especial, uma mestre, mas a gente precisa fazer aqui as honras. Gente, aí eu sumarizei muito aqui a apresentação dela, porque ela tem uma apresentação gigante, e aí a gente vai falar muito sobre isso aqui. Vamos Beleza? lá. Nossa convidada é advogada, mestre em administração, especialista em normas de ISO e sistemas de integrados de gestão. Atualmente coordena time de segurança da informação e governança de privacidade no grupo SBF, que inclui marcas como Centauro e Nike Brasil. É certificada como DPO pela Exim, possui diversas certificações internacionais em segurança, privacidade, inteligência artificial e já capacitou mais de 4.000 profissionais na área. Que momento.
Ela também é professora convidada na Mackenzie, autora de livros sobre LGPD e atualmente na comunidade jurídica, tendo contribuído para reconhecimento da profissão encarregada de dados no Brasil. É isso? Sim. É isso aí. Ela está sempre conectada com as tendências globais em cibersegurança, com participações em conferências como RSA e visita ao Vale do Silício. Senhoras e senhores, eu convido vocês a darem muitas curtidas, comentários, enfim, encaminhem esse vídeo. Receba com muito carinho, Adriane Lima, seja muito bem-vinda. Uhul! Isso aí, muito obrigada, Josué, Gustavo também, e até o Marcos da Farol Soluções pelo Exato. convite. É um prazer estar aqui. E que cenário bacana aqui que vocês têm, hein? É um prazer estar aqui para conhecer pessoalmente. Prazer é nosso, seja muito bem-vinda, Adri. A gente está Obrigada. muito feliz. Como eu comentei, você tem uma história muito grande. A gente vai querer se aprofundar sobre isso. E aí, antes da gente se aprofundar, falar da nossa pauta, etc e tal, temos presente para você. Então, aqui tem presente de todos os nossos apoiadores, inclusive da Farol, TechSec Podcast, Apura, Trend, Hacker Rangers, enfim. Muito Isso aqui bom. tudo não é material decorativo, tá? Tá bom. Você vai levar depois do episódio. Agora eu vi vantagem, hein? Ô, Adri, Muito bom, sabe o muito que eu bom. lembro quando eu penso em você, no teu nome? Aham. Num dos primeiros cursos da Exim, nós fizemos juntos lá o da de LGPD, o Sim. nosso professor Davis Alves, que aqui eu mando um grande abraço. Mas bom saber aí que a carreira deu muito certo, que você hoje tá gigante aí na área. Parabéns, cara, por toda a tua trajetória. Ah, muito obrigada. Professora, a gente vai Obrigada, chamar de obrigada. professora. Exato. E aí, antes da gente estar na pauta, como eu tinha comentado, a gente vai ter um momento fun fact. Então eu vou chamar aqui o momento fun fact, você fala seu momento fun fact e aí a gente entra lá na pauta. Tá Beleza? bom, tá bom. Então, o momento fun fact com a professora Adri Lima. Tan, tarararam, tan, tan. Vai lá. Então, vamos lá. Comentar uma curiosidade com vocês, não sei se todo mundo conhece a respeito, mas durante o meu mestrado eu acabei indo para Guarda, e Guarda é praticamente a única cidade em que neva de Portugal. E durante a parte do mestrado que eu fiz lá, eu tive a oportunidade de estudar normas da ISO. E aí, putz, tá num lugar super bacana e tal, só que nevando, você faz o quê, né? Ou come, e eu tava sozinha, imagina, numa residência universitária, com gente jovem e tal, eu era a mais velha da residência, enfim. E falei, vou estudar, vou entrar de cabeça, né, nisso. E acabou que fiquei 6 meses estudando normas da ISO para organizações. Quando eu voltei para o Brasil, o meu pai, que alguns conhecem, aí é Humberto Correia, ele falou, putz, entra num tema que vai bombar no Brasil, que é a proteção de dados. E isso era 2018. Era na época no ano de sanção da lei. E acabou que, como o Gustavo trouxe, né, a gente participou de uma das primeiras turmas ali com o professor Davis Alves na escola do Portal do Treinamento, e dali mesmo surgiu a ideia até da fundação da associação, Sim. né, da ANPPD, que se tornou hoje a AP Dados. E foi bem interessante, porque depois disso só decolou. Eu praticamente, veio a pandemia e tal, e eu trabalhava dia e noite. Ou quando eu estava em consultoria, ou eu estava dando aula, enfim. E aí eu até engravidei em 2021, e a gente brinca até que o meu filho, se prestasse acho que a prova da Exim, passaria. Ele seria um DPOzinho, porque eu fiquei bem engajada com o tema e estudei para valer mesmo desde então, né? Então, comentar essa curiosidade aí, né? Que tava nevando lá fora, mas eu tava lá, né? Me Tava preparando, aquecendo. né? Tava aquecendo aí com os estudos. Muito bom. Ô, professora, fala um pouco... A gente sempre tem essa pergunta padrão aqui, antes da gente entrar, de fato, na nossa pauta. Fala um pouco sobre a tua carreira. Uhum. Sempre foi teu desejo, teu sonho atuar com a parte do direito digital, mais pra frente conhecer esse mundo da cibersegurança, ou foi algo que surgiu aí durante sua jornada? Sim, vamos lá. Até foi uma oportunidade de até relembrar, com essa sua pergunta, né? Relembrar um pouco da minha trajetória, porque eu comecei em 2008, né? A minha formação de base é direito. E aí, desde então, eu sempre trabalhei com governança, porque eu trabalhei em bancos e tal. Eu fazia até treinamento em campo de produtores rurais a respeito de políticas da organização. Então, eu sempre tive proximidade com o GRC, por conta da minha formação jurídica.
E acabou que durante o mestrado eu sempre quis, aliás, até antes, quando eu pensei em fazer o mestrado, eu pensei de ter uma abordagem meio fora da casinha, né? Porque eu não segui o caminho tradicional jurídico. Eu queria trazer um viés de gestão para minha formação, para que eu tivesse essa colaboração. Então, o que aconteceu? Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de estudar administração e também, em Portugal, acabei indo, né, para a parte de normas da ISO e tudo mais. E lá eu tive a oportunidade de ter mais contato com segurança da informação. Então, quando eu voltei, aí estudando a LGPD, como até o professor Davis explica, começa com L de lei e termina com dados, né? Então acaba tendo uma abordagem multidisciplinar. Então a lei exige que se tenha segurança da informação nas organizações. Então acabou que eu estudei o tema, cada vez mais fui me aperfeiçoando, né? Tirei certificações como Lead Implementer da ISO 27701. Me aprofundei bastante na trilha toda de formação da ICSIM, como Information Security Officer, Data Protection Officer. Então, acabei me enveredando aí para esse lado. Prestei consultorias tanto para setor privado como setor público, para diversas organizações. E, atualmente, recebi uma proposta interessante e agora trabalho com o Grupo SBF, né? Então, acabou que os caminhos foram me levando, né? Para essa pegada mais de GRC, jurídico. Hoje eu tenho uma abordagem multidisciplinar, né? Então até é engraçado quando me perguntam, mas é advogada em SI, né? Então acontece bastante de eu receber essa pergunta, mas é que eu acabei, né, tendo uma abordagem, né, não no caminho tradicional jurídico, né? Sim. Até se a gente puxar esse paralelo para o passado de 2018, quando você volta para o Brasil e começa a estudar a LGPD, ou seja, começa a estudar a privacidade, você já vem de um ambiente que tinha o GDPR. Sim. Mas olhando o cenário, talvez para buscar uma diferença hoje, a gente está em 2025. Como que era a privacidade lá em 2018 e como você vê a privacidade hoje em 2025? Sim. Hoje está popular, talvez. É até interessante essa pergunta, porque em 2018 nunca ninguém tinha ouvido falar. Você falava muito LGPD, o que é isso? Né? Confundiu até o acrônimo das palavras aí, né? Das letras. Muita coisa. E, enfim, mas eu vou te falar que ninguém tinha ouvido falar. Até na capital dos estados era até mais comum, mas quando você ia para cidades menores era mais incomum. Então eu vejo que 2018 para cá houve uma evolução que não é mais novidade. Então LGPD todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Até às vezes uma pessoa leiga que não sabe com profundidade já ouviu falar desse termo, LGPD. Então, até muitas vezes você escuta, eu vou ir contra a empresa porque tem a LGPD que me protege, né? Num contexto mais informal. Então eu vejo que trouxe essa colaboração de não ser mais novidade, né? As pessoas já sabem o que quer dizer LGPD, né? Você tocou num ponto que eu tinha até anotado para a gente falar sobre. Você acha que o cidadão comum ele já entende o que é privacidade de dados? E aí até pegando o paralelo da pergunta do Gu, falando lá de trás e agora em 2025. A gente está no momento que as pessoas têm um cuidado a mais. Então você entende que de novo, o cidadão comum ele já sabe o que é privacidade, ele sabe diferenciar isso, você acha que ele ainda está aprendendo, está chegando esse assunto para eles ou para ela, né? Eu vou dizer assim, que num contexto mais, talvez mais do dia a dia, a pessoa não sabe exatamente os direitos dela, mas ela já começa a se preocupar. Por exemplo, ela fala no almoço alguma coisa e de repente já começam a aparecer publicidades sobre o tema que ela acabou de falar. Ou às vezes ela pensa a respeito e começa a aparecer publicidade. A pessoa já, espera aí, tem alguém que está me escutando, né? Então a pessoa já começa a se questionar. Então talvez ela não saiba exatamente os direitos dela em relação à LGPD, mas ela sabe que tem alguma coisa errada. Então ela já começa a se questionar, né? Por exemplo, tem diversos contextos também que estão acontecendo aí, diversas situações. Por exemplo, até recente de uma
Eu vi hoje uma publicação de uma mãe que fez ali com a criança, a menina segurando uma bolsa, a menina de 5 anos, segurando uma bolsinha de 15 mil reais. E aí teve toda aquela comoção, né, de até ameaças à menina e tudo mais. Então começa a ser discutida essa questão da privacidade, porque com o contexto digital as pessoas compartilham muitas coisas nas redes. Então quando acontecem essas situações, a sociedade começa a repensar, peraí, por que aconteceu isso? Claro que não deveria acontecer em nenhum contexto, não é justificativa. Mas talvez, será que eu devia ter publicado algumas coisas do meu filho, da minha filha? É até um contexto que eu, como mãe, eu repenso. A gente fica com vontade de contar uma novidade, é legal, né? Quem não gosta de compartilhar Sim, uma coisa da família e tudo? faz parte Mas, desse mundo agora, né? sim. E aí, quando você vê que esses dados estão sendo utilizados de uma maneira diferente do que você tinha como origem, que era o quê? Compartilhar com seus amigos, família e tudo mais, mas você vê sendo utilizado para uma outra finalidade, uma finalidade de publicidade, aí você começa a repensar, né? Opa, peraí, deixa eu repensar minhas atitudes aí de publicar algumas coisas na internet, né? Engraçado porque recentemente teve uma briga. Eu moro em um condomínio e em condomínio tem muita briga, pessoal. Acredito que se você mora em condomínio tem muita briga. E aí esses dias estavam falando de, não, pega nas filmagens. E aí a síndica, eu não posso divulgar por conta da LGPD. Às vezes ela nem sabe, mas alguém falou, ó, tem uma lei agora que cuida e trata essa questão da privacidade, então exige um cuidado maior. Então já está fixo, mas eu acho que a gente ainda precisa continuar Tá numa conscientizando, trilha, né? Eu fui assinar um documento esses dias, eu fui fazer um acompanhamento com meus pais, e aí eu achei bem legal porque na assinatura dos documentos, a menina falou assim, ó, o que você tá falando aqui vai ser só circulado entre nós, tá? Nenhuma informação aqui é para outros órgãos. Eu achei diferente essa abordagem, ninguém nunca Sim. falou do jeito que ela falou para mim. Tava muito falando de privacidade, de forma indireta. Exato. Sim, que legal. Hoje já existem treinamentos obrigatórios que as empresas dão em relação à privacidade, né, professor? Sim, sim. Até uma vez eu cheguei numa farmácia e fui até no início da vigência da lei. Cheguei numa farmácia e a farmacêutica falou, olha, você conhece a LGPD? Você sabe que você pode dar o seu consentimento para receber ou não Caramba! publicações sobre determinados medicamentos e tal. E aí ela fez a gestão do meu consentimento num tablet ali na hora. Falei, nossa, essa aí me ganhou, porque eu até publiquei, assim, ela me conseguiu um extrato e tal na oportunidade, e eu fiz a gerência ali do consentimento na hora. Eu falei, nossa, essa tá fora da curva mesmo. Além de treinada, ela tá com o sistema dando esse apoio, né? É fora da curva mesmo. Eu lembro que você e o professor Davis falavam muito sobre as diferenças ou as divisões no mundo de privacidade. Então, em 2018 ainda estava muito... A galera estava pensando, LGPD é para advogado, LGPD é para profissional de tecnologia. E antes talvez era uma divisão, né? Uma luta ali de, putz, quem que vai carregar esse troféu? Como que você vê essa divisão hoje, Dri? Uma pergunta difícil, talvez. Mas segurança está mais a par do que a privacidade ou foi de fato para o mundo jurídico? Sim. Eu vou te falar que varia. Por exemplo, até quando a gente escreveu o nosso livro de encarregados, a gente chegou a fazer até uma pesquisa. No contexto europeu, era mais comum advogados assumirem o papel, ter o departamento jurídico ter a maior Sim. liderança a respeito da governança e privacidade. Só que no Brasil, a gente observou um movimento que não só advogados estão à frente de temas do programa de governança e privacidade. Por exemplo, a área de segurança da informação tem representado um bom papel, né, na liderança do tema, o jurídico, mas também a TI, né? Então varia conforme a governança de cada organização, né? Então até durante as consultorias, um dos primeiros passos que até na nossa consultoria a gente fazia é observar o que é o negócio, o que melhor se encaixa. Qual o modelo de governança que melhor se encaixa naquele contexto? Porque não dá para ser uma panaceia que se encaixa para tudo, Sim. né? Então, não existe uma regrinha para encaixe em toda a organização. Então, depende de cada organização. E eu vou te falar que
existe uma certa concorrência aí, talvez, de profissionais, mas até na oportunidade, quando a gente estava em discussão da formação da associação, eu trouxe esse viés, né? Falei, é uma lei, então os advogados também têm que participar, né? Não são só os profissionais de tecnologia. Então a gente até formou comitês jurídicos, ou eu fui até diretora, né, do comitê jurídico, e a gente teve subcomitês para a interpretação da lei em diferentes contextos. Setor do varejo, prestadores de serviço, setor público, educacional. Então, assim, a lei ela é interpretada de maneira diferente conforme contextos. E eu vou te falar que cada vez que eu leio a lei, ainda hoje, eu interpreto diferente Caramba. conforme cada contexto. Porque é a habilidade que o profissional jurídico tem que ter de interpretar a lei conforme cada contexto. Tem as variações, né? A ISO também não é assim? A norma da ISO, ela mesma coloca lá nas preliminares, né? De qualquer norma da ISO. Ela é adaptável para cada contexto, de cada organização. Né? Então, a norma da ISO também você não implementa de exatamente igual de uma organização para outra. E a lei também é dessa maneira. Sim. Vamos colocar um tempero nessa conversa aqui, que a gente sempre briga aqui no TechSec, que está em todas as rodas. A gente entende que também está na roda do jurídico, de privacidade, GRC, enfim. Do GPO. Do GPO, exatamente, Gu, que é a inteligência artificial. Uhum. Inteligência artificial, enfim, cada dia mais frenético, avançando muito rápido. E quando ele tem esse cruzamento com privacidade de dados, quais são os riscos que eles apresentam aqui, professora? Legal, bom ponto. A inteligência artificial, ela conta com dados para ela ter uma colaboração ali nas análises que as organizações precisam. E muitas vezes, qual que é o impasse, o desafio, né, das organizações? Entender de onde vêm esses dados, porque tem que ser dados válidos, confiáveis, e eu também devo conter uma base legal para utilizar esses dados. Porque senão eu vou trazer um viés, talvez, que a organização não tinha fundamento legal para utilizar esses dados, ainda que num contexto de inteligência artificial. E se a gente for pensar que organizações têm utilizado, por exemplo, modelos pré-treinados, por exemplo, aquele General Purpose de inteligência artificial, que é utilizada como modelo, né, de base para as organizações fazerem aquele... me fugiu o termo, que é o fine tuning, né? Uhum. Que é o trabalho em cima de uma IA que já existe, né? Trazendo um contexto mais customizado. Muitas vezes a organização ela não tem ciência do que essa IA original ela traz de vieses, de dados. Então, às vezes ela traz um risco para a organização. Por quê? Até quando a gente estuda a legislação europeia de IA, aqui está em discussão no Senado também, no Congresso, aqui no Brasil, há uma responsabilidade na cadeia do uso da inteligência artificial. Então, desde o desenvolvedor até o integrador e o operador, toda a cadeia pode ser responsabilizada. Então, trazendo um viés de privacidade, entender, né, como dica que eu posso dar, entender de onde que os dados são obtidos, se eles têm fundamentação legal para a utilização, se eles trazem algum viés discriminatório, porque o viés discriminatório ele deve ser evitado ao máximo, né? Isso está previsto na LGPD, mas também na legislação de inteligência artificial que está por vir. E lembrando, a comissão que vai regulamentar a IA no Brasil tem informação da Autoridade de Proteção de Dados, da ANPD. Então, já tá isso no papel. Então, assim, a ANPD, ela tá de olho que a inteligência artificial usa dados de pessoas. Então... Tá saindo um projeto de lei sobre IA, então você pode falar um pouco mais sobre ele para nós? Sim. É o projeto de lei 2338 de 2023, está em discussão no Senado, já tiveram vários debates a respeito, a ANPD tem participado dos debates, e uma preocupação é a questão da inteligência artificial, ela ser colaborativa, não trazendo viéses discriminatórios para as pessoas, para a sociedade como um todo. Porque
hoje a gente chega num parâmetro que a inteligência artificial é utilizada em vários contextos. E é ótimo, tem contextos louváveis, por exemplo, para a área da saúde, para agilidade de tarefas repetitivas, enfim. Mas também as organizações devem se preocupar em entender melhor, né, como que esse modelo pré-pronto, pré-treinado, como que ele foi construído, com quais vieses, tem utilização de dados históricos, dados que podem trazer alguma questão de racismo, discriminação de pessoas, porque no final do dia, tanto a legislação europeia como a brasileira, que está em discussão no Brasil, e até ontem eu vi que a ONU fez uma publicação que os países que compõem o BRICS estão engajados e que a inteligência artificial atenda à sociedade, né? Então, se, por exemplo, uma pessoa ela concorre a uma vaga de trabalho e aí ela deixa de participar de uma concorrência a uma ocupação de uma vaga numa empresa, porque às vezes ela é de um determinado bairro, porque ela tem um determinado histórico que foi identificado na rede social dela, que pode levar, por exemplo, a pessoa a ser entendida como uma pessoa de risco, né? Ela fica de fora, ou seja, ela deixa de ter o emprego dela, ela afeta a vida de uma pessoa, né? Por exemplo, na situação de crédito, dependendo do score bancário, ela pode conseguir um empréstimo para conseguir a casa dela, né? Então, se tem um contexto aí que seja prejudicial para uma pessoa, isso tem que ser analisado. Então, acho que as organizações estão muito numa pegada inovação, inteligência artificial. Claro, a inovação não pode parar. E a ideia não é que haja proibição. Mas, por outro lado, tem que haver uma segurança. E a lei ela exige uma avaliação prévia dos algoritmos, tanto como se fala, do modelo pré-treinado, quanto o modelo que está sendo criado na própria organização com base no pré-treinado. Sim. Então, a organização ela tem que formalizar uma avaliação de risco documental, tá? Porque ela pode ter um questionamento futuro. Então, adianta o quê? A gente, às vezes, tem uma agilidade inicial que depois pode ser questionada. Então, o ponto que eu levanto aqui é esse, de ter governança, né? Para a gente ter uma IA, uma atividade, né? Que tem envolvimento de inteligência artificial a longo prazo, sustentável. Cara, que aula. Professora, vou colocar uma polêmica aqui, é sua, aula. pessoal, tá? Não precisa... se você fosse exigir um item obrigatório em todo projeto de IA, qual seria esse item? Vamos lá. É até um bom ponto que você trouxe, José, porque as organizações ficam muito em dúvida, né? E aí, o que eu sempre recomendo? A legislação do Brasil tá para sair. Por exemplo, como foi proteção de dados e privacidade, foi um caminho sem volta, né? Vai ser com inteligência artificial. Ela está nas nossas vidas, né? Até, por exemplo, uma pessoa mais do dia a dia já está usando ChatGPT, já está usando algumas, né? E também a pessoa já está sujeita a decisões da inteligência artificial. Então, é um assunto que veio para ficar. Então, o que eu daria de dica para as organizações é seguir conforme tem no projeto de lei já, que está em andamento no Senado, que está muito em linha com o que o AI Act prevê lá na Europa, que é o quê? É a avaliação de risco documentada, tá? Então, ter uma avaliação de risco documentada, trazendo critérios ali, tanto da possibilidade da vulnerabilidade acontecer, quanto possíveis impactos, caso venha a ocorrer. Inventário de sistemas. Pessoal, isso é tão difícil. Com a inteligência artificial, Shadow IT, cada área desenvolvendo uma inteligência, né? Fazendo uma compra de licenças diversas ali, é muito difícil chegar num inventário. Exatamente. Até o uso. Eu tenho esse desafio diariamente. A galera que me acompanha sabe disso, das transcrições de reuniões, que surgiram diversos plugins. Galera, fala com o time de TI, fala com o time de segurança, porque a gente precisa homologar, porque acaba transcrevendo em todas as reuniões, né? Imagina uma reunião confidencial ou sensível ali com itens que a gente não sabe para onde está indo. Então, é um ponto de preocupação esse da homologação também. Sim, e até você tocou num ponto interessante, porque isso dá pano para manga. Quando eu vejo, eu falo, olha, não é permitido.
Você pode retirar, por favor, da reunião? Aparece, né? Sim, sim, IA da aparece. transcrição entrou na reunião. Sim. E aí A você gente lá, né, que entra, né? Exato. Sim. Então, é prestar atenção nisso, sabe? Eu acho que todas as áreas, as pessoas estão mais conscientes que precisa de agilidade, tudo bem. Ok, maravilhoso. Mas sempre ter um alinhamento com a área de TI, por exemplo, né? Como você disse, tá homologada essa inteligência, né? Artificial, essa tecnologia. Que mais? A questão da responsabilidade objetiva. Ela pode existir. O que é a responsabilidade objetiva? Ela é como se fosse assim... ela entende que o usuário, o titular, que está sujeito a uma inteligência artificial, ela é uma pessoa vulnerável. Por quê? Porque muitas vezes ela não tem nem ciência que os dados dela estão sendo usados para uma determinada finalidade ali da inteligência artificial ou daquele sistema ou o que seja. Então, é entendido que a organização ela tem uma responsabilidade envolvida mais forte, né? Então, se tiver um questionamento, a organização vai ter que se defender. Sim. É entendido que não é certo falar isso, mas numa linguagem mais coloquial para entendimento, primeiro ela é entendida como ofensora, a organização que usa, né, de uma forma irresponsável, e depois ela vai ter que se defender. Então ela gera uma responsabilidade mais forte. O dever de diligência, não dá para falar eu não sabia, né? Então, vou usar um modelo pré-treinado, um pré-formatado. Mas peraí, deixa eu entender. Não dá para alegar que não sabia depois. Né? Isso é o que está previsto no projeto de lei, tá? E a questão da transparência, né? Então, às vezes, até no contexto do setor público, tem ali muito reconhecimento facial, até eu gosto muito de mencionar, quando eu vejo alguns filmes, documentários, enfim, tem um que é legal, Coded Bias. Bias, muito bom. Né, do Netflix. Muito bom mesmo. Fala da questão facial, né? Sim. E ele é bem interessante, porque é justamente esse ponto. Quando eu tenho o desenvolvimento de uma inteligência artificial, é interessante que a organização ela tenha um time heterogêneo, no seguinte sentido. Normalmente, uma pessoa que ela não tem uma vivência de experiência de, por exemplo, uma certa... se ela não sofreu com um determinado tema, talvez ela não tenha a capacidade de identificar. Não é uma regra, mas às vezes ela não vai ter a capacidade de identificar um problema naquilo. Isso, né? Isso. Então, por exemplo, etarismo, sexismo, né, questão de racismo. Se você não tem uma turma, uma equipe multidisciplinar e que tem uma vivência diversa, talvez alguns riscos sutis, vieses sutis, elas passem e você e a organização fica nesse risco. Né? Então é interessante, o projeto de lei traz esse viés, né, de uma colaboração de incentivar a organização a fazer essa avaliação, né, e refletir, e a reflexão que eu trago aqui, de sempre ter um contexto de colaboração multidisciplinar. Né? Essas vozes têm que ser ouvidas, por exemplo, o jurídico, RH, né, o pessoal de diversidade da organização, sabe? Não é só funciona ou não funciona a IA? Né? É porque as organizações estão muito assim, funciona ou não funciona, vai ser útil ou não vai, mas e aí? O que vem atrás disso? Porque ela tem que servir a sociedade. Não é só performance. A gente participou assim, assistiu uma palestra da Rob. Sim. Ela falava justamente dessa questão do viés, bate muito com o que você está falando, professora. Quando ela te induz a resposta, independente do que você input ali, ela sempre vai te induzir para alguma coisa, porque tem uma questão por trás que é o back-end de tudo. Essa estrutura, professora, a ideia é que os algoritmos sejam auditáveis? Sim. Então, até uma possibilidade que pode ser implementada é a auditoria dos algoritmos, para você ter um detalhamento maior. Então, por exemplo, até é interessante que nessa avaliação inicial da inteligência artificial, a organização conte com profissionais técnicos especializados para entender, né, se pode trazer esse viés discriminatório, por exemplo. Tem previsão esse projeto de lei, assim, de aprovação, ou ainda está em discussão? Está em discussão no Congresso ainda. Eterna. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a gente conversar mesmo. Limite de eficiência e invasão, quando a gente fala justamente de privacidade, segurança e marketing do uso dos dados com relação à privacidade. O que você pensa sobre isso, professora? E Gu também, porque acho que é legal a gente falar sobre isso. Porque bate muito nessa questão de
até que ponto tem a privacidade ou aquilo está sendo usado para um marketing, que até você comentou da questão da farmácia e tal, para te imputar alguma coisa ali, tipo, te vender alguma coisa, de novo. Privacidade e inteligência artificial e o uso disso. Para mim, vai muito em razão ao tratamento que você dá pro dado, né? Ao propósito. Se eu coleto o dado com um determinado propósito, eu não posso exceder esse propósito, senão eu já estaria indo contra a LGPD. Que conflita com a segurança, né? Exatamente. Do que nós aprendemos ali no curso e o que eu aprendi um pouco com vocês. Então, na LGPD já traz essa questão da finalidade do uso. Sim. Se a gente coleta o dado para uma finalidade que o usuário deu o consentimento, ok. Se a gente excede, nós estaríamos indo contra o que a lei propõe, né? Isso. Vai muito nessa pegada. E até o marketing tem até uma situação que tem uma base legal que se chama legítimo interesse. Então, qual que é a ideia do legítimo interesse? É a organização equilibrar, também para o uso dela tem que haver até um documento que chama Legitimate Interest Assessment, que é um documento que a organização ela balanceia. Peraí, isso faz parte da atividade da organização? Sim, porque às vezes ela precisa do marketing, porque senão ela não tem clientes, Sim, né? Vamos vai dizer. rodar, né? A engrenagem. É essencial. Mas, por outro lado, até onde eu posso ir? É justamente esse equilíbrio que deve haver. Essa linha tênue, né? Isso. Então, tem esse documento que é uma avaliação até onde que a organização pode ir. E aí, o encaixe dessa base legal não seria o consentimento, seria uma outra base legal que é o legítimo interesse, que o marketing eventualmente pode encaixar. Sim. Mas lembrando que para a utilização dele, a pessoa tem que ter um mínimo de expectativa de contato. Então, por exemplo, uma coisa é eu fazer um contato ali com o Josué, né? E aí o Josué, peraí, de onde que a Adriane obteve meu dado? Eu nunca tive contato com ela, né? Agora, se eu faço um contato com o Gustavo, e o Gustavo já, por exemplo, já tivemos contato, já tivemos até aula juntos, enfim, aí é um outro contexto. O Gustavo fala, peraí, eu já tive um contato prévio com a Adriane, não é do nada. Então, a legislação até traz nesse sentido, né? A orientação de que também parte disso, sabe? De encaixe desse legítimo interesse, se a pessoa tem expectativa de ser abordada em algum momento ou não, porque já houve um relacionamento prévio. Não veio do nada, né? Isso é legal. Mas... As pessoas não sabem disso, é uma coisa legal. Acho que um dos grandes desafios que eu tive no início, quando eu era de área de privacidade, era quando o próprio controlador ele queria que o mapeamento, que a base legal fosse sempre o legítimo interesse. Né? Porque para ele é mais fácil, para o meu legítimo interesse. E aí entravam ali vários consultórios jurídicos. Cara, você não pode usar isso isso todas as vezes, porque você tem o LIA para preencher, você precisa de uma justificativa melhor. Justamente o conflito, né? Exato, e aí a gente via ali outras bases legais. Mas uma pergunta rapidamente sobre a legislação europeia, ela já foi aplicada, já está valendo, só para a gente tentar pegar esse cenário. Sim, ela já é aplicável. Inclusive, até recentemente teve a situação até do BRICS, né, que eu comentei com vocês, saiu essa declaração recente. E também, eventualmente, se a organização ela tem uma atividade que envolve inteligência artificial e dados de pessoas lá na Europa, ela vai ter que se adaptar a esse contexto. É a mesma coisa que o GDPR que a gente aprende, né? Se a organização ela vai utilizar dados de pessoas e ela tem uma atividade que é no exterior, ela tem que se adaptar à lei daquele local, né? Então, assim, vou dizer, Gustavo, que mesmo que a lei aqui no Brasil ainda esteja em fase de discussão no Congresso, ainda assim eu caminharia para uma pegada do tipo seguir a legislação europeia, porque a nossa LGPD também foi inspirada também no GDPR. Então, eu vou dizer que é uma boa prática, até para pensar em sustentabilidade, de não ter retrabalhos, que as organizações repensem a IA, trazendo uma governança agora, né? Desde o início de desenvolvimento ali da IA. Sim. Bom, cara. Se eu puder contribuir também de situações de alto risco, se vocês acharem interessante. Com certeza, vamos certeza. falar sobre. Eu acho que estava aqui para a gente perguntar, então fica à vontade para comentar. Vamos lá. São situações até de alto risco, até para o pessoal que está assistindo o podcast ter uma ideia, né? Porque às vezes fica meio um pouco abstrato, né? Quais são as situações que a IA, a inteligência artificial, traz de risco para a sociedade, né? Para as pessoas e a sociedade em geral. Então, é entendido, até pelo projeto de lei, inspirado inclusive até no
no AI Act, na Europa, que a inteligência artificial, quando ela é utilizada em infraestrutura crítica, por exemplo, para serviços que são essenciais da sociedade, como água, energia, né? Então, esse contexto seria uma IA de alto risco. E para esta, seria essencial, obrigatória, a avaliação de risco. Né? Se a IA pode decidir, por exemplo, se corta ou não a energia da casa da pessoa. Né? Então, isso seria de alto risco. Questão de educação e formação, por exemplo, seleção de estudantes, avaliação de estudantes, recrutamento e RH, que é a questão de avaliação de desempenho, né, seleção de candidatos. Serviços essenciais como crédito, que eu já até comentei, né? Por exemplo, a pessoa é considerada má pagadora. Aí ela fica inviável de conseguir um financiamento imobiliário, afeta a vida dela. Então é entendido como de alto risco. De saúde, né? É claro, né? Veículos autônomos. Gente, eu tava no RSA, vocês ficaram sabendo dos carros lá? Eu vi Uma loucura. A gente viu muito vídeo. Sim. A galera daqui postando, enfim, de carona. Você testou? Não, eu fiquei morrendo de vontade. Aí meu marido, não, você vai sozinha. Eu tava com o marido e com o bebê lá. Ele falou, se você for, você vai sozinha. Mas eu não consegui criar, porque tinha que ter uma conta do... Criar Tinha a conta lá pra chamar tinha que ter endereço lá, aí eu até coloquei o endereço do hotel, mas aí tinha que ter número de telefone de lá. Aí eu falei, não vale tão assim, vai. Entendi, Você tem que pegar uma linha telefônica. Mas muito, muito interessante, né? O carro andando sozinho. A gente chegou a pegar uma rodovia. Olha isso, veja se não é de alto risco. A gente pegou uma rodovia indo de Anaheim, que a gente foi lá pra Disney e tal, e indo pra Las Vegas. Né? E na rodovia, o pessoal a 120 e tal, correndo. De repente, a gente vê uma pessoa dormindo num Tesla. O motorista dormindo no carro. E aí você me fala, isso é de alto risco ou não? Né? Se a inteligência ali daquele carro autônomo não está bem configurada, imagina o impacto que pode trazer, não só para o motorista, mas são 5 faixas de rodovia. Né? Imagina a quantidade de pessoas que podem ser afetadas. Velho, já tá assim? Sim. Quando a gente fala de inteligência, de, enfim, casa inteligente, as pessoas já estão se entregando totalmente para isso, né? Sim, sim. Eu não vou fazer porque tem alguém fazendo por mim. Sim. Então até meu marido às vezes brinca assim, para de usar o Waze, porque senão você não exercita a cabeça ali, né, porque a gente fica tão na praticidade, né, você coloca o endereço e ela fala, vamos exercitar aí a cabeça, porque então, eu tava pensando, é uma praticidade. Eu tava pensando sobre isso hoje, é muito legal eu não sei nomes de ruas, eu sei chegar aos lugares, mas não sei os nomes. Eu vou falar um negócio aqui, pode ser que... Sendo sincero. Não me critiquem, mas, velho... Antigamente a gente gravava muito fácil o número do celular de alguém, número de telefone. Sim. Hoje em dia, eu mal sei o número de alguém da minha casa, talvez. Porque a gente salva ali, sabe? Isso é verdade. E eu uso o Waze pra tudo também. É uma coisa, porque assim, se eu vou mesmo que eu vou pro endereço que eu já conheço. Mas como a gente fica viciado nisso, né? Da comodidade. Não, meu né? pai vem na minha cabeça. Meu pai, ele foi policial militar. Sabe muito nome de rua, velho. Não, Gustavo, você vai pra São Paulo, você pega a Avenida 23, aí você entra aqui, você entra ali, você vai sair ali. Cara, eu não consigo, por nome de avenida, se você falar, putz, é perto de Ibirapuera. Legal, sei chegar. Nome de rua, esquece. Hoje em dia... Tá bem da frente da sua casa. Qual o número da residência, o novo número de residência da casa do meu avô? Antes eu sabia. Então, hoje tem que estar na agenda, senão... eu também sou da Afetou, né? época daquela batalha naval. Sabe? Você via o nome da rua e ia lá na letra. Na letra e no número ali, né? Hoje eu tô péssimo pra isso. Péssimo. Mas... Vai lá. à vontade. Fica à vontade. Eu ia falar de ética. De ética e IA. Eu também ia falar de ética e IA. Então vamos lá, pode Vai falar. lá, pode falar. Quando a gente fala de ética e IA, professora, o que não pode faltar quando a gente coloca esse tema na mesa, linkando essas duas frentes, que são muito importantes. Depois eu vou abrir um outro assunto aqui, mas eu queria primeiro abrir aqui com essa pergunta. Olha, é um bom ponto, porque ética está relacionada, quando a gente pensa, né, a valores, ao que uma sociedade preza,
né? Então, quando a gente fala da ética na inteligência artificial, um primeiro passo que eu gostaria de ressaltar, que você falou, o que é essencial? Quando eu penso o que é essencial, ética e inteligência artificial, é lembrar que a inteligência, por trás da inteligência artificial, tem decisões humanas que configuraram aquela inteligência artificial. Ela não surgiu do nada. Sim. Então, é por isso que eu até falei da questão do desenvolvimento da inteligência artificial por um grupo heterogêneo. Porque, às vezes, tem vieses sutis que passam despercebidos, né? Então, quando eu falo de ética, se a inteligência artificial não estiver a serviço da sociedade, do bem das pessoas, para que ela serve, então, né? Então, eu penso nisso, Josué. Quando a gente fala de ética na inteligência artificial, é ter um comprometimento desde o início do desenvolvimento, né? E trazendo uma avaliação, inclusive, como eu já falei, trazendo uma avaliação por um grupo heterogêneo, verificar vieses, verificar de onde que esses dados são obtidos. A questão até de governança de dados, né? De você entender a fonte desses dados, caso haja um questionamento futuro. Falando nisso, professora, a gente tem um público aqui bem diverso. Então, a gente tem estudantes, tem pessoas que estão começando na área, tem pessoas que já são executivas na área, enfim, tem mestres e tem pessoas que estão iniciando. Sobre essa questão, que dica que você pode dar, principalmente para quem está começando, ter alguns cuidados com relação à IA e de imputar algumas coisas ali que pode conflitar com relação com ela própria. Tem discussão aí no LinkedIn, eu vi outro dia um profissional que publicou falando do uso do ChatGPT como psicólogo, né? Sim, saiu uma matéria. Então, assim, a coisa é grave, porque as pessoas estão entendendo de uma maneira errada, né, a inteligência artificial. E, normalmente, o que acontece? A inteligência artificial, ela vai trazer o que o usuário está querendo ouvir, né? Então, nem sempre pode corresponder à real situação. Tanto é que, no contexto jurídico, muitas vezes ela dá resultado errado. Então, ela traz jurisprudência, por exemplo, julgados que não existem. Então, por quê? Porque ela quer colaborar, né? Então, é importante esse ponto que você trouxe, porque as pessoas precisam ser conscientizadas para o uso dela. Numa organização, por exemplo, o óbvio precisa ser dito. Exato. Então, às vezes, a pessoa acha que a pessoa nasceu num contexto digital, ela já sabe como que é, né? Não. Existe um problema de educação digital, né? Então, a pessoa tem que ser conscientizada de o que pode e o que não pode. Até para a organização cobrar um dia, né, numa questão de advertência, até demissão, ela tem que ser conscientizada sobre o que pode ou não pode fazer. Porque senão, como que fica? A organização só cobra na hora que dá o problema? Né? Seja preventivo, conscientize essa pessoa. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Eu li a matéria, essa matéria que a doutora mencionou, sobre o uso do ChatGPT, por exemplo, ou outros agentes para terapia psicológica. Tinha muita gente falando, olha, a IA realmente me ajuda na ansiedade, porque ela fala ali o que eu espero ouvir. E tem pessoas que se tornaram extremamente dependentes dessas conversas. Ou seja, ao invés de fazer uma sessão semanal, quer fazer todo dia porque a IA tá dando o retorno que ela mais espera. E às vezes não é o real. Sim. Sabe? Ela só tá querendo de fato agradar, o que a gente vai falar no episódio com a Robbie aqui. Sim. Dessa questão da manipulação. Ela acaba massageando de uma forma indireta o que você quer ouvir, né? O tarô, não sei se você já ouviu também, mas já existem matérias Não. que falam sobre o uso de tarô no ChatGPT. Nossa. Então você chega, embaralha, tem matérias, eu vou tentar deixar aqui na descrição. Embaralha pra mim as cartas e fala sobre como vai ser o meu ano. E as pessoas acreditam fielmente no que o chat tá digitalmente embaralhando e passando essa mensagem espiritual, nem tanto espiritual. Galera, tomem cuidado. Eu acho que aproveita esse episódio e manda para as pessoas que você conhece, porque assim, acho que é importante a gente trazer Sim. isso, porque foi o que você falou do impacto, dos perigos, e isso atinge não só o mundo corporativo, mas os usuários finais, que somos nós que estamos aqui na sociedade. E é importante as pessoas estarem atentas ao que elas acreditam. Eu já vi um caso, a pessoa, você tá bem?
Não tô bem. O que aconteceu? Pô, eu tive um sonho, não foi legal o sonho que eu tive, e eu acho que significa isso. Velho, acho que nada a ver. O sonho, ele pode significar várias coisas. Sim. Pois é, mas eu joguei no chat GPT e ele falou exatamente que é isso que eu tô pensando. Tipo, a pessoa fez a validação, induziu o chat GPT. Interpretação dos sonhos também. É, Então, é uma cara. loucura, sabe? Então, tomem cuidado, Cara, galera. eu já vi Pra muita isso não coisa. mudar a vida de vocês de uma forma que a tecnologia dita ou que você precisa ser fazer. Eu vejo que um risco, professora, é o sentimental do ser humano, que pode, em alguns momentos, estar numa solidão, estar numa carência e usar a IA como a tua legítima amiga. Sim. Então, vi horas iguais, deixa eu ver o que significa com a IA. Uhum. Existem filmes aí de pessoas que se apaixonam pela tecnologia, né? Já assistiu Her? Lembrei na hora. É fantástico, assim, e eu acho que existe esse risco mais pra frente das pessoas. Quero ficar em casa porque aqui é o meu aconchego, o meu conforto. Não preciso de ninguém porque eu tenho o ChatGPT para falar comigo. Sim. E hoje tem ligação de voz com o ChatGPT. Você liga ali, você conversa com ele como se você estivesse falando com um ser humano. Então, uma loucura. 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 Trazendo um ponto que você é especialista, GRC para a pauta. Falando de GRC, quais são os desafios em relação à IA que você está vendo agora nesses últimos anos? Levar ou não para a empresa, liberar ou não para todo mundo, como que está sendo? Sim, muito boa pergunta, Gustavo. GRC, eu vou te falar que está sendo desafiado, né? Para quem trabalha com GRC desde os primórdios aí, está tendo que se atualizar. Porque o GRC ele estava com uma abordagem muito de políticas, controles regulatórios, acompanhando ali frameworks tradicionais, e aí com o contexto da inovação, inteligência artificial, estão tendo que ser introduzidos, por exemplo, como o José trouxe, né? Como que a gente analisa que o algoritmo não está sendo discriminatório? Então, tem trazido como acompanhar, né? Como trazer controles que acompanhem essa conformidade também da inteligência artificial. Então, por exemplo, até eu comentei um ponto, o desafio de inventário de sistemas de inteligência artificial. Tendo em vista Shadow IT, né? Cada área tá fazendo ali alguma atualização nesse sentido, cada área né, inovando de alguma forma, e chega um momento que a área de segurança da informação, a área de TI, não acompanha o passo, né? Porque está bastante dinâmico, né? Vamos dizer, o cenário. Sim, sim. Então, eu vou falar que a primeira parte é essa, né? E o segundo ponto é de trazer, né, quais documentos que a gente consegue, a gente precisa ter para ter o compliance, né? Porque GRC é governança, riscos e compliance. Então, como a gente garante o compliance dessa inteligência artificial? Também é outra inovação que as organizações estão tendo esse desafio, né? Como que a gente segue? A gente segue num framework internacional, segue conforme está o projeto de lei, segue na legislação europeia, ou eu não faço nada, fico esperando, né, ver o que vai acontecer. Então, vai muito também como cada organização pretende seguir, né? Então, mas eu dou de dica, né? Em princípio aí a gente tem até frameworks até da ISO mesmo, específica para inteligência artificial, né? Se eu não me engano, a 42001. Né? Deixa eu pegar aqui. E também tem a própria legislação europeia, né? Tem o projeto de lei. Então, não ficar esperando acontecer, né? Tá aí o tema. E aí alguns tópicos que eu gostaria de introduzir aqui também, que pode eventualmente colaborar, né, para a área de GRC que está analisando às vezes uma IA, é criar controles, por exemplo, baseados em governança de dados. Por exemplo, a gente até falou já disso. Qual que é a fonte dos dados que vão ser utilizados por essa inteligência artificial? Uhum. Eles são confiáveis? Eles são livres de vieses? Né? Tem base legal para utilizar esses dados, né, das pessoas inicialmente? Não é porque... É porque, às vezes, a organização também tem essa visão. Não sei se vocês já tiveram contato com esse entendimento, mas, às vezes, a organização ela tem entendimento de que, porque ela está adquirindo um modelo de uma organização anterior, ela entende que tudo já está certinho, ou que a fonte é confiável daqueles dados, ou porque os dados são públicos.
Já ouviram falar disso? Sim. Os dados são públicos, então eu posso usar. Calma aí, né? Não é porque os dados estão públicos que pode haver a utilização, que nem você disse, Gustavo, uma finalidade desvirtuada, né? Sim. E também se eles têm alguma classificação de sensibilidade, se a organização ela consegue garantir eventos logs dos eventos, né, dessa inteligência artificial, se tem uma rastreabilidade do uso dela dentro da organização e se ela impacta grupos vulneráveis. O que são grupos vulneráveis? São idosos, crianças, adolescentes, pessoas que têm alguma deficiência, né? Então, por exemplo, consumidores também, né? Segundo a legislação do Código de Defesa do Consumidor, também são grupos vulneráveis. Empregados, CLT, né? Também prevê que são grupos vulneráveis. No ano passado a gente estava no CISO Fórum, nós falamos, professora, com muitos diretores de segurança. A pergunta foi, IA, bloquear ou não? Muitos falavam, naquele momento, talvez evoluiu, não sabemos agora, precisamos voltar lá A e gente tá vendo, perguntar. A gente está vendo e a gente não quer barrar a inovação. Mas já pegando as suas falas, às vezes essa inovação pode trazer mais risco justamente porque a gente perde a visibilidade, se a gente perde a visibilidade do que está rolando. Né? No meu caso, a gente está implementando já tem DLP para a gente evitar fuga de informações, etc. E essa questão da monitoração ela acaba sendo desafiadora, porque a gente precisa de uma solução, e aí precisa de investimento, de orçamento para que a gente consiga fazer tudo isso. Voltando para a GRC, eu queria que, saindo um pouco de IA, mas que você falasse dos desafios de GRC, uma área assim que eu amo pra caramba, você já falou que é governança, riscos e compliance, mas fala um pouco dos desafios e dá algumas dicas para as pessoas que querem entrar na área mais legal de segurança da informação. Esse veste a camisa, né? Porra, demais, né? Legal. Eu também gosto bastante. Bom, para quem quer entrar na área, eu recomendaria, claro, depende de uma formação específica, né? Não dá para cair de paraquedas na área, né? Então, tem frameworks internacionais a respeito, né? COSO, tem DBGC, também tem bastante coisa, né, para estudos. A própria, por exemplo, eu sou professora na Mackenzie, a gente tem lá a disciplina de governança digital e eu tenho a abordagem do componente lá da disciplina de RC. E tem muito essa pergunta, sabe, por onde começar? Então, eu traria, para quem está começando na área ou quer fazer a transição, estudar a respeito, né? Quais são os frameworks que são utilizados aí, melhores práticas pelas organizações. A organização precisa adotar, por exemplo, a lei SOX, né? Daí talvez seja interessante você se aperfeiçoar, conhecer mais a respeito. Que mais? E também vai muito do profissional, sabe? Porque até um gestor meu falava assim, a gente contrata por hard skills, mas o que se mantém é o soft. Então, o que vai decidir se a pessoa vai ficar ou não é o soft skills. Então, como você trouxe esse viés de pessoas que querem entrar na área, eu vou dizer que é interessante que a pessoa, seja qual área ela for entrar, ela tenha esse comprometimento de entregar sempre o melhor dela, engajando ali, né? Eu tenho esse compromisso de entrega, vou entregar do início ao fim, né? Entregando valor para a organização. Porque às vezes as pessoas, primeiro desafio já, não dá para mim, ou eu não vou conseguir entregar. Então, em qualquer área, assim, né? A gente tem os seus desafios, não é só a parte técnica, mas também tem que ter um preparo da própria pessoa, né? Dela ser resiliente. E GRC você tem que, para entrar na área, você tem que gerenciar conflitos, e você vai concordar comigo. Muito. Porque no meu guarda-chuva, por exemplo, eu tenho auditoria. Normalmente, o pessoal de auditoria não é muito bem quisto, né? Então, eu costumava dizer com uma colega minha, que ela era auditora, ela falava assim, eu vou almoçar sozinha, você quer ir comigo? Eu falei, desde que nada que eu fale seja usado contra mim depois, né? Brincadeira, mas normalmente não é uma persona muiquista, né, que o pessoal fala. Tem um... Diga. Pode falar. GRC é visto muito como parte burocrática, né? Como que vocês veem para mudar essa
essa visão de deixar de ser uma área burocrática, mas sim uma área estratégica? Eu acho que está mudando, acho que já foi burocrática, pelo menos nas empresas que eu atuei, mas cada vez que a gente se comunica melhor com as outras áreas, eles entendem que nós auxiliamos a acelerar alguns processos. Talvez entre até nesse ponto do soft skill, né? De Exato, quem é a pessoa que está ali levando isso, né? da estratégia. Talvez sem, olha, eu preciso te ajudar, mas eu preciso que você assine isso, eu preciso ler XYZ, o processo XYX, etc. Acho que talvez a maior habilidade hoje de um profissional de GRC seja a comunicação pela gestão de conflitos, para que a gente agilize processos que estão burocratizados. Sim. É aí que eu tô atuando, sinceramente. E eu como gestora, o que eu penso? Quando uma outra área sugere melhoria, oportunidades de melhoria em processos que eu tenho, que a minha área possui, eu falo, maravilha, Exato. traga mais, porque é isso, é um trabalho contínuo, né? Então, não dá para ficar engessado, né, parado no tempo. Eu acho que se o profissional ele tem essa capacidade de entender, né, que o GRC ele traz esse viés, e também alta liderança tem que entender que É top-down. é, Sim. tem que, quando tem uma implementação de GRC numa organização, tem que ser top-down. Porque senão as pessoas não dão o devido valor, né? Esse profissional que atua em GRC perde força, né? Até para escalonamento de riscos e tudo mais. E o GRC tá para isso, para tornar a organização sustentável, evitar possíveis problemas, fraudes, indenizações, multas, né? Enfim. O GRC vem atuando de forma preventiva para as organizações. Acho que é mais é moldar o que as áreas tecnológicas de uma empresa, de produtos querem, mas com viés de conformidade, sem burocratizar, sabe? Porque de uma forma indireta, talvez você e a professora estão falando de mindset, é uma mudança de mindset. Né? É uma cultura, né? Exatamente, perfeito. E aí outro ponto mais associado à tua carreira como professora. Já vieram vários professores aqui. A gente acabou de falar de iniciantes em GRC, para a galera que quer ou não acessar essas áreas, mas quando a gente fala de iniciante, nós estamos falando de alunos, de estudantes que querem acessar esse mercado. Qual tem sido o perfil dessas pessoas, professora, que te procuram, dos alunos que você tem na sua sala de aula? Geralmente são essa galera que está assistindo muito filme de Red Team e querem ir para essas áreas mais técnicas, ou tem alguém aí que pensa em áreas mais estratégicas? Olha, eu acho que tá bem mesclado, porque Já é uma evolução, hein? porque até por exemplo, durante o curso lá no Mackenzie de governança digital, a gente vê muito pessoal de dados, né, pessoal enveredando aí para a governança de dados, porque porque tem muita vaga, né? Se você der uma olhadinha no LinkedIn ali no item de vagas, quem trabalha com governança de dados né, tem bastante oportunidade. Mas também segurança digital está bastante em alta, cibersegurança, né? Então também é outro tema. E tem aí profissionais que são mais com vieses de gestão, né, de governança, e aí entra a nossa parte aqui, né, do GRC, tudo. Então eu vou te falar que tá bem mesclado o público. Olha a evolução, hein, cara? Sim, sim, sim. A base vem forte? Como assim? A base vem forte? Os caras estão mandando bem já na aula? Sim, sim. Ah, mas quando eu percebo que o trabalho foi feito com alguma inteligência artificial ali, eu já, caneto, vamos Tem apresentar. maneiras de você descobrir isso hoje, professora? A gente percebe, né? Às vezes o trabalho tá ali, como, por exemplo, com muito segmentado por temas, né? Você consegue perceber, né? Tá Pelo muito feeling da sua experiência, você já identifica ali, né? Sim. Faz sim. um scan ali. Tá enumerado, né? Então Tá com muito emoji. Emoji para todos os tópicos. com aquele alfinetinho vermelho, né? Então não, mas a gente tem que incentivar a pessoa a pensar, né, refletir, porque senão se ficar contando muito no dia a dia com a inteligência artificial é complicado, né? É incrível, né, que a gente tá falando aqui, porque
as pessoas criam ferramentas até de humanizar o texto que a inteligência artificial fez, cara. É bizarro o que a gente tá vendo, assim, na sociedade. Tipo, ela cria pra... Tem a Faça imperceptível. faça de uma percepção humana. É, Que loucura. a gente tá com uma pessoa aqui, o convidado, nosso amigo Marcos, tá aqui balançando a cabeça. Mas deve ser um desafio, né, para os professores, porque antes vocês talvez tinham um desafio, é que você é nova, né, mas os professores de Obrigada. antigamente tinham os desafios de você não leu o livro, cara, você pesquisou no Google. Sim. Você não leu o livro, você viu, isso aqui é do Wikipedia. O texto é a mesma coisa que eu vi lá. Hoje tem a IA, cara, para acelerar tudo. Eu tava vendo gente que às vezes faz livro pela IA. Faça um livro para mim sobre esse assunto, depois eu só reviso ou eu nem reviso. Mas pro professor que começa a tentar, esse trabalho aqui foi realmente feito pelo aluno. Esse aqui não sei. Como que é a cabeça numa avaliação, sabe? Não é sempre, né? Porque Mas, vocês não assim, podem uma usar. inspiração, tudo bem, né? Feita ali na exato. inteligência Sim. artificial. Mas até uma colega minha tava falando comigo, nossa, eu fiz um comparativo. A gente precisava entregar 2 trabalhos, eu e uma colega minha, ela me contando isso, e no MBA. E aí ela trabalhou, ficou um mês ali de e noite escrevendo e estudando. Ela ia pesquisando na internet as bases, mas trabalhando ali, fazendo a monografia dela, né, na mão. E a outra fez toda na inteligência artificial, deixou para o último momento e fez tudo na inteligência artificial. E aí adivinha o resultado. A amiga que fez a inteligência artificial ficou com nota 10 no trabalho e ela ficou com 8. E aí ela me vira e fala, mas eu fiz na raça, né? Parece que não vale a pena, né? Então, é complicado, né? A gente vive esse contexto, né? Também tem uma questão de responsabilidade ali dos próprios profissionais. Por exemplo, eu sou uma profissional que eu não entrego minha boca a nada. Então, eu gosto de também entender. Se o aluno tá para estudar um determinado tema, ele tem que sair com uma certa conscientização sobre aquele tema. Sim, sim. Agora, se o profissional ali que está fazendo a avaliação faz uma avaliação mais ou menos... Eu acho muito legal você falar sobre isso, professora, porque, principalmente para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque assim, e principalmente para essa amiga que tirou 8, porque em algum momento, a pessoa que tirou 10, ela vai ser colocada à prova. Sim. E esse é o grande exato. lance, né? Exatamente. Beleza, não foi agora, ela tirou 10, tá tudo certo. Mas daqui a alguns meses ou um ano, ela vai ser colocada à prova e isso pode ser ruim para ela. Tem uma Esse é o grande pesquisa, ponto, né? Sim. eu não lembro se é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, vou procurar também para deixar para vocês, mas que fizeram com pessoas que tinham um trabalho para fazer. Uma pessoa fez parcialmente com inteligência artificial e ela escreveu alguma coisa. Outra totalmente ela escrevendo, pesquisando e etc. E outra totalmente com o uso de inteligência artificial. Mostrou que numa apresentação sobre essa dissertação, quem fez com inteligência artificial praticamente esquece tudo, esquece o tema, não consegue defender. Olha. Por mais que tenha estudado o que a inteligência artificial gerou. A pessoa que fez na raça consegue até improvisar o que ela escreveu justamente porque está na mente dela. Sim. Então, tua amiga que tirou 8... Sim. ela conseguiria desenrolar uma defesa muito melhor do que alguém que fez. A nível de tirou carreira, 10. velho, o Sim. sucesso dela tá escrito. Vai acontecer. Exato. Porque, enfim, esses dias eu tava assistindo um filme novo, né? Vou fugir aqui, mas vou ficar dentro da pauta. Que era tem um filme novo da Disney, que é o Branca de Neve. Foi uma releitura que eles fizeram. E aí eu falei, vou assistir. E aí eu tava refletindo sobre quando ela fala com o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ela pede um feedback e ela quer enviesar o espelho. Porque ela quer que a resposta seja o que ela quer. Eu só não quero que você poste no LinkedIn. O que eu aprendi com... O que segurança tem a ver com o filme Branca de Neve, hein? Mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu tenho certeza que alguém vai falar, faça um texto pra mim. Mas é justamente isso. Então, se você colocar isso pra ir, ela vai fazer. Faz sentido, Ela vai fazer uma apresentação, inclusive, que você pode fazer uma conferência. Sim. Mas é justamente sobre o viés que você coloca sobre a ferramenta, ela te devolve, mas você não sustenta, porque assim, ele vai falar assim, cara, não é você, tem outra pessoa.
E aí você quer manipular esse dado. Não, eu vou fazer, vou mandar um caçador ir lá, eu vou Muda mandar... a pergunta diferente. É, né? sabe que louco? Não, e é isso que vocês disseram. No dia a dia, a pessoa é colocada à prova o tempo todo. Não é fácil, né? É a vida do profissional no dia a dia, da Você vai ter uma profissional. guerra depois. É. Porque você quis manipular uma coisa, exatamente Isso aqui isso. é você com você mesmo. Então, assim, imagina, você ter que defender um projeto, defender um orçamento, defender um risco. É muita coisa. Se você não está preparada, se complica mesmo. Eu acho que dá pra usar. Eu uso pra algumas coisas, tem agilizado, mas eu tomo um cuidado danado. Quando eu sinto que, puto, Gustavo, você precisa exercitar a criatividade. Então, reforça e senta na cadeira e realmente lê e faz. Eu também uso, viu, pessoal? A gente não tá vamos falar falando que a gente... contra, porque eu uso, inclusive, A gente todos não os usa, dias. né? Eu uso muito. Eu tenho um assistente aqui de agenda. Eu uso. Mas eu tomo um cuidado pra não barrar a minha criatividade. O Senão, cuidado é você mandar ela fazer, né? Então, eu vou fazer um amanhã pra postar, da Branca de Neve. Mas é isso. Professor, a gente está chegando na nossa parte final desse papo. A parte final é o nosso momento Bora Conscientizar. O que é isso? Como Jesus disse, nós temos iniciantes, curiosos, simpatizantes, CISOs, diretores de segurança, executivos, conselheiros, todos assistindo o TechSec Podcast. Esse é o momento da tua mensagem, a mensagem que você quiser, motivacional ou não, fora essa aula que você nos deu no episódio de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Eu até escrevi aqui, né, uma conclusão, e até peço licença para fazer uma leitura aí de alguns trechos que eu acho interessante para a gente refletir. Bom, um tema que a gente falou bastante nesse episódio, até agradeço a entrada porque eu gosto muito de falar dele, que é proteção de dados e privacidade, é pensar que não é só uma questão de obrigação legal. É um compromisso, é sobre respeitar as pessoas, gera valor para a organização também, né? Porque quando ela reflete sobre o tema, está em compliance com o tema, ela garante sustentabilidade no longo prazo, de não ter um questionamento futuro. E lembrar, por trás de cada dado existe uma pessoa, né? E essa pessoa, ela está confiando que a organização faz o melhor uso desse dado. Então, se ele o dado é utilizado com vieses discriminatórios que podem prejudicar essa pessoa em sua vida, é uma questão preocupante, né? Quando uma organização ela protege os dados com seriedade, ela protege a marca, ela protege a reputação, né? A organização ela fica mais preparada até para inovar com responsabilidade, porque ela sabe que ela tem dados confiáveis, válidos e que são possíveis de serem utilizados, porque tem fundamento legal para a utilização. A privacidade é sobre governança, eficiência, redução de riscos e sustentabilidade a longo prazo para a organização, e deve ser interpretada dessa maneira com abordagem top-down. A organização ela pode ter ali contribuições diversas, fazendo adequação à privacidade, ao GRC, à segurança da informação e agora o compliance à inteligência artificial. Por quê? Porque ela tem melhoria em processos. Quantas vezes, durante o processo de implementação da governança e privacidade, eu tive a oportunidade de debater, né, no mapeamento de processos com os gestores e sair insights de melhora. Né? Opa, peraí, por que tem essa coleta desse dado? Mas por que ele passa por todas essas etapas internas? Por que todo mundo tem acesso? Né? Então, é uma oportunidade de melhora de processos, evita crises, engaja os colaboradores e constrói uma relação mais transparente e confiável com clientes, com empregados, com parceiros. Né? Então, privacidade não é só compliance, é estratégia, é valor, é cultura, é sobre colocar o ser humano no centro. E, com isso, construir organizações mais éticas, mais sólidas e mais confiáveis. Então, até pedi licença para fazer a leitura, porque eu acho importante, diante de tudo que eu venho estudando, né, a respeito do tema, o que eu debato, o que eu vejo em sala de aula, o que durante até as consultorias, eu senti necessidade de trazer essa mensagem aqui para a gente. Obrigado por isso. Professora, muito obrigado. Gostou do episódio? Gostei muito, hein? Olha que experiência, pessoal. Foi meu primeiro podcast, assim.
E Legal. que cenário Não dá pra convidar todo mundo, né? Pode convidar. Pode fazer convidar. festa? Pode. Vamos fazer festa. Obrigado pelos insights. Eu acho que esse episódio foi muito necessário do ponto de vista justamente a gente Foi um episódio técnico, né? privacidade, ética e IA. São temas extremamente importantes que a gente precisa falar sobre. E que legal que foi você para falar sobre isso pra gente, pra nossa audiência aqui. Muito obrigado, viu? Não, obrigada a vocês. Obrigado, professora, doutora, amiga. Obrigado ao Marcos da Farol Soluções, Um abraço, Marcão. que fez essa conexão interplanetária aqui para o TechSec Podcast. Obrigado mesmo. Obrigado a você, TechSecker, que nos acompanha. Claro, aos nossos parceiros Hacker Rangers, Trend Micro, Farol Soluções, Apura, G2 Brindes Personalizados e você que nos acompanha. Isso. Até o próximo episódio e Bora conscientizar. valeu! Muito bom. Muito bom, cara. Esse episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura, Trend Micro, Farol Soluções e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.